Olá, então, nós somos alunos do curso de Psicologia da Unijuí e o tema proposto nesse segundo semestre do projeto integrador é a escuta do sujeito. A partir disso, então, a gente conseguiu trazer como assunto do nosso trabalho as manifestações da violência doméstica no desenvolvimento emocional das crianças, que é um assunto hoje que está no nosso dia a dia, que a gente tem um pouquinho de conhecimento, né? Alguém já vivenciou alguma coisa assim. Inicialmente, então, para a gente começar a desenvolver esse trabalho, a gente fez uma visita numa instituição que abriga crianças e jovens aqui da nossa cidade. E a gente fez uma conversa informal, assim, com as profissionais que atuam lá. E elas nos passaram algumas informações, nos falaram como é que é o dia a dia dessas crianças, por que essas crianças foram recolhidas, quais o tipo de vulnerabilidade que elas sofreram. E a partir disso, então, a gente entendeu um pouquinho mais, né, do que elas passam, de como elas vivem, de como que essa violência, né, pode interferir na vida delas. E para conseguir trazer um pouco mais de embasamento para esse trabalho, a gente tem, junto no semestre, uma outra matéria que também traz muito desse assunto, que entra dentro do nosso projeto integrador. Então, a gente pediu algumas indicações para a professora, né, do que a gente poderia aprofundar o conhecimento, e ela nos indicou 3 obras de Winnicott. Tudo Começa em Casa, A Família e o Desenvolvimento Individual e A Deprivação e Delinquência. Essas literaturas, então, trazem muito da violência doméstica, o que ela causa, né, nas crianças, e a gente conseguiu, então, aprimorar o nosso trabalho. E agora quero trazer um pouquinho para a Fê falar sobre o que a teoria winnicottiana vai trazer para nós. Então, a gente escolheu a abordagem winnicottiana justamente fazendo um link, né, com outra matéria aí que a gente está tendo esse semestre, que é Correntes do Pensamento Psicanalítico, justamente porque a abordagem, a ênfase de Winnicott está no ambiente, que é justamente o que a gente quer trabalhar, o que a gente quer trazer na violência doméstica. Então, o Winnicott, ele traz o conceito de holding. Holding, então, vai falar sobre uma sustentação tanto emocional, no ato de segurar, fazer aquela criança sentir-se confortável, mas também no sentido de uma sustentação física também, né? Proporcionar aí as condições básicas para essa criança. E a mãe, né, o contexto familiar que proporciona isso é identificado como uma mãe suficientemente boa. Não significa que seja uma mãe perfeita, né, mas é uma mãe aí que vai prover as condições básicas. Uma vez, então, que esse suporte ele não existe ou ele não é ofertado adequadamente, essa criança ela não vai conseguir se desenvolver de forma integral ou de forma bem-sucedida emocionalmente e o seu psicológico, inclusive a sua subjetividade. Ela não vai se entender como um indivíduo a par disso, o que é muito importante, uma vez que esse indivíduo ele precisa se entender a par da família e não somente no contexto familiar, para que ele tenha a sua própria visão de mundo. Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre o que seria esse ambiente disfuncional, o que seria esse ambiente, esse contexto violento. Bom, e para falar um pouquinho sobre esse contexto violento, nós temos a violência doméstica. E a violência doméstica, por mais que seja uma coisa que é muito falada, às vezes fica um pouco obscuro o que seria ela, né? Para a violência doméstica, nós temos uma lei, que é chamada a Lei Maria da Penha. E na Lei Maria da Penha é contextualizado o que seria a violência doméstica, né? Então, a violência doméstica seria toda ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento psíquico, sofrimento físico, que são coisas que às vezes a gente só resume a violência doméstica a algo físico, né? E a violência psicológica nesses ambientes, ela é muito danosa, né? Porque pensa, para um adulto que tem o seu psiquismo formado, já é difícil lidar com essas situações. Agora, imagina uma criança que nasce nesse ambiente e que precisa se constituir psiquicamente a partir desse meio violento, o quão difícil é, né, Mel? É isso mesmo, para uma criança, esse ambiente extremamente perturbador e violento da violência doméstica é um fator determinante no desenvolvimento de comportamentos desse indivíduo. Mesmo que essas crianças não sejam o alvo da violência doméstica em si, física, elas acabam sofrendo danos muito graves psicológicos. Então, por mais que elas não apanhem diretamente ou estejam ligadas ali com aqueles responsáveis, elas estão naquele ambiente e elas estão sofrendo os danos dessas ações. É um ambiente agressivo, instável e os colocando sempre em estado de alerta. Vale ressaltar também a importância de colocar essas crianças de fora dessa situação, porque entre os seus responsáveis, porque seja pressionando-os a delatar um ao outro ou testemunhando contra, colocando eles não necessariamente em risco fisicamente, eles acabam sendo colocados em risco psicologicamente, porque considerando a região do córtex pré-frontal, que é a região que regula as nossas emoções, em uma criança de 3, 4 anos ainda não está desenvolvido. Então, imagina o dano que causa para essas crianças passar por toda essa situação.
Então, mesmo que a violência não esteja ligada diretamente a eles, e sim no ambiente que elas vivem, isso vai ser totalmente prejudicial. Completamente. E tem a questão da quebra do vínculo, né? Entre mãe e filho, nessa situação de violência doméstica, que também causa, né, um dano psíquico grande. Essa questão do holding é extremamente importante, porque a criança acaba não criando esse vínculo com a mãe que daria esse suporte para a situação que ela está passando. As crianças, inclusive vítimas desse cenário, elas podem sofrer diversas consequências psicologicamente para a vida toda, seja a curto prazo ou a longo prazo. E entre elas estão resultados pessoais. Por exemplo, a queda no desenvolvimento acadêmico na escola, relacionamentos pessoais, desenvolvimento de transtornos, perda de autoestima e por aí vai. E em vista desses fatos, a gente foi atrás, né, de evidências para comprovar esses fatores. Nas nossas pesquisas, que a gente pegou muitos aprendizados do livro do Winnicott, que é um pediatra e psicanalista, a gente foi para a pesquisa de campo, que a gente foi reconhecer realmente como funciona isso na prática, como as crianças se sentem. Então, basicamente, nesse nosso trabalho, a gente foi visitar uma instituição na cidade de Juí, que é um lugar onde abriga essas crianças vítimas da violência doméstica. Então, muitas crianças elas apresentam um transtorno de ansiedade e muitas delas demonstram comportamentos agressivos. Além disso, algumas delas também fazem uso de medicamentos controlados para dormir. E outro ponto muito importante é que dentro da instituição, muitas delas regridem emocionalmente quando uma nova criança chega na instituição. Muitas delas também têm essa própria resistência em qualquer tipo de relação afetiva. Às vezes, por elas terem saído de um ambiente agressivo, muitas delas se sentem realmente com dificuldade em confiar em pessoas, em acreditar em pessoas. Então, até sobre isso mesmo que as gurias falaram, elas têm uma dificuldade muito grande num vínculo com qualquer pessoa que trabalha na instituição ou até mesmo as crianças que estão ali junto com ela. Se a gente pensar em vínculo, não necessariamente esse vínculo tem que ser um vínculo amoroso. Até porque o vínculo que elas estabeleceram no seu contexto familiar foi um vínculo violento, né? Um contexto violento. O que não deixa de ser uma forma de vínculo com a família dela. Como ela vai estabelecer um vínculo com a própria instituição de algo que é desconhecido para ela, né? Porque muitas vezes o amor para elas não é o mesmo amor que a instituição está passando, né? Muitas vezes esse primeiro contato com o amor acontece dentro da instituição. Um lar que não tinha esse tipo de afeto, um lar que não podia se confiar, que tinha que tinha que estar sempre em alerta, acaba sendo uma novidade para essa criança, que vai ser representada através da agressividade, muitas vezes, comportamentos que se dão de forma impulsiva. E outra coisa também que é relevante é que muitas delas nunca tinham frequentado a escola, né? Hoje a gente não tem como pensar que a escola não faça parte do desenvolvimento de um sujeito, né? A partir, então, dessas considerações, né, o grupo entende que precisa fazer algo a respeito, né? A gente não pode aí levantar uma problemática e não pensar em fazer alguma coisa, nem que seja um pequeno ato, uma sementinha, né? Porque essa é uma temática sensível, mas que a gente precisa falar. A gente precisa ter conversas difíceis desse tipo, né? E pensando aí em uma entrega para a sociedade, pensando no nosso público, que hoje seriam as crianças, e pensando que essas crianças, possíveis vítimas de um contexto familiar violento, frequentam a escola hoje, a escola pode se tornar o nosso meio, o nosso intermédio com essa família, né? Com essa instituição, com essa criança. Então, a gente tem algumas obras que a gente pode trabalhar, né? Entre elas, um livro bem que traduz bastante isso que a gente comenta, né? Mas pensando de forma lúdica, é o livro Não Me Toque, Se Boboca. Inclusive, tem um jogo, né? Então, pode ser trabalhado primeiramente na forma da história e depois trazendo a atividade para as crianças interagirem e pensarem em como sair dessa conflitiva e identificar também, isso é muito importante, identificar o que seria a violência e o que, de fato, elas precisam estar alertas, né? A gente pode também pensar em vários outros contextos, né? Como a própria instituição da universidade indo de encontro, né? Pensando em projetos sociais, pensando na participação dos próprios alunos, né? Se voluntariando aí para entender essa outra realidade, porque de fato a gente precisa se abrir para o desconhecido, porque para muitas pessoas esse assunto também pode ser desconhecido, mas se for sempre dessa forma, a gente nunca vai entender o olhar do outro, nunca vai entender o que de fato seria a empatia de se colocar no lugar de outro, nesse contexto violento, nesse contexto disfuncional. E complementando essa ideia dos livros, então, a gente pensou em elaborar um material mais lúdico, em forma de cartazes ou panfletos para as crianças, assim como tem da violência doméstica, ensinar, desenhar isso de forma mais criativa para as crianças, para que elas entendam o que elas estão passando, se elas estão passando por essa situação, que elas entendam o que é o bater, o que é o apanhar, o que é o amor, o que não é, quais são os limites delas. E a gente espera que tenha sido de grande valor
a sociedade, que tenha plantado, que seja uma sementinha aí na cabeça de cada um sobre esse assunto que é tão importante e tão recorrente nos nossos dias. E é isso, obrigada pela atenção.